Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Ai, meus amiguinhos, eu estou aqui entre Varginha e a rodovia Fernão Dias. Assiste a vinhetinha rapidinho que daqui um pouquinho nós estamos de volta. Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. É isso aí, meus amiguinhos. Resolvi pegar e dar uma saidinha, pois uma paciente minha está numa tour pela Europa. Então, enquanto ela está numa tour pela Europa, eu estou aqui pelos recantos do sul de Minas. Eu ainda chego lá, quem sabe? O Marcão vai ser um dia um cara internacional. Pelo menos os vídeos estão chegando, né, meus amigos? Tá chegando em alguns países aí que tem nos contemplado, né? Portugal, Espanha, Paraguai, Argentina, México. Tem uma moçada legal aí acompanhando e interagindo. E até o meu queridíssimo amigo da França, que volta e meia manda notícias de lá. Mas coisa boa, né, meus amigos? E coisa boa é estar aqui a bordo da minha queridinha Malévola. Ela ficou parada aí uns bons dias. Eu andei circulando com a dona Elvira. E agora vamos colocar ela também para rodar. É mesmo, meus amiguinhos? Mas falando também em pacientes, tem um tema que eu gostaria de trabalhar nesse vídeo com vocês. E isso me lembra de uma música onde no vocal tá nada mais nada menos do que o ícone Ozzy Osbourne. É uma música chamada Paranoid. É isso aí. E isso me lembra muito, principalmente no divã, as pessoas que eu ajudo ali na terapia, que tem ou alguns traços de paranoia, como ao mesmo tempo, né, muitas das vezes desenvolvem até mesmo o transtorno de personalidade paranoide, que já faz parte ali do DSM, né, das doenças de saúde mental. Eu acredito que os senhores já devam ter escutado pelo menos uma palavra similar, que é mais do jargão popular, né? Os noia, ou os noinha. Mas isso porque algumas drogas, quando elas entram ali pela corrente sanguínea, né, e automaticamente afetam a percepção do cérebro, elas geram um efeito similar ao da paranoia, onde o sujeito fica meio noiado, meio preocupado demais, meio achando que estão perseguindo ele, que existem pessoas querendo fazer um mal iminente a ele. E nós observamos muito essa questão da paranoia
também em outras situações que eu vou falar para os senhores. Porque muitas das vezes essa paranoia também, ela é alimentada de forma cultural. Porque a paranoia, uma das características eu acho mais elementares dela, é esse complexo persecutório, ou seja, uma pessoa que ela convive com esse real, só que ela potencializa muito, né, de forma extremamente pessimista, os perigos que advêm desse ambiente. Então ela pode começar a alimentar, além dos medos naturais dela, uma série de fobias. E essas fobias vão alimentar a paranoia. Então tem uma coisa que, um fenômeno que está acontecendo hoje aqui no Brasil, que rememora muito o período da Guerra Fria. Então, no período da Guerra Fria, o que acontece? As pessoas foram hiperalimentadas. É evidente que estava uma corrida armamentista, que havia dois blocos muito definidos no mundo, mas essas pessoas foram alimentadas aí de uma série de fobias. Inclusive teve um filme que eu assisti mais novo, né, que mostrava, né, uma guerra nuclear e caindo aqueles mísseis nos Estados Unidos, etc e tal. Então aquilo deixava a gente completamente apavorado. E sempre assim, suspeita de míssil ali, mísseis em Cuba, depois vocês viram, né, mísseis no Iraque, não sei o que, guerra biológica. E isso faz com que a pessoa esteja constantemente bombardeada por essas informações e automaticamente desenvolva uma constante reatividade a esse perigo que é iminente. Não é mesmo, meus amiguinhos? E daí então vem toda aquela ansiedade em torno dessas questões. E você observa que as pessoas paranoicas, elas não é que elas veem a realidade pura e simples, elas potencializam muito isso. Eu convivi, né, na minha infância um pouco com a minha mãe. Minha mãe, por exemplo, ela passou por um trauma muito pesado de um assalto. Nós estávamos ainda em São Paulo, então roubaram todos os documentos dela. Depois começaram a fazer ameaças por telefone. Falavam que sabiam assim as rotas que a gente tomava. Tanto que nós tivemos que mudar, inclusive de apartamento. E não sei se por coincidência ou não, né? Depois de 2 meses que nós mudamos o apartamento, não somente invadiram nosso apartamento, como também do andar inteiro. Eles levaram muita coisa. Usaram de extrema violência ali. E aí, então minha mãe ficou altamente paranoica com questões de segurança. E eu acho que isso também influenciou muito a nossa vinda naquela época, né? A nossa primeira vinda para Minas Gerais. Mas depois disso, eu observei que a paranoia dela aumentava ainda mais. E como eu era mais moleque, eu absorvi muito essa paranoia, né? Então, quando eu cheguei até Minas, eu trouxe os meus medos não somente da capital, que já era, né? Já tinha os seus perigos, mas eu trouxe também embutido o potencial medo da minha mãe. Então, eu tinha bastante dificuldade para estar um pouco mais à vontade dentro desses ambientes. A mesma coisa também quando você via os noticiários, né, e que
o enfoque muito, por exemplo, de cidades como o Rio de Janeiro, era somente de criminalidade. Aí vieram aqueles jornais sensacionalistas, né, que exploram muito a violência e reforçam de forma reiterada, aonde a pessoa realmente ela desenvolve quadros de ansiedade muito extremos. Existem também determinados grupos, né, sociais que desenvolvem também quadros de paranoia. Como os senhores bem sabem, e aqueles que negam isso, infelizmente, estão fora da realidade, que o nosso país ainda é um país que tem uma remanescência de um racismo, né, estrutural, cultural. Então é evidente que você pode perceber, e eu já tive pacientes assim, pacientes negros que têm um maior nível de paranoia em relação, por exemplo, a estarem andando na rua de noite e verem uma viatura da polícia. Ou então, por exemplo, eles estarem num ônibus e de repente eles sentarem perto de alguém e essa pessoa levantar e mudar de lugar. Isso pode ser, sim, uma cena típica de racismo, né? Mas também muitas das outras vezes pode ocorrer, sim, a paranoia. Eu tenho, por exemplo, pacientes que são homossexuais e ainda por questões diversas são ainda enrustidos, ainda são pessoas não assumidas publicamente, por alimentarem uma paranoia, porque de repente você pode falar, não, também não é assim, não é tanto, mas eles realmente têm certas razões para alimentar uma paranoia de violência, de agressão, de perderem seus empregos, como um caso de uma pessoa que eu tive esse contato, que ainda não era assumida, mas pertencia, né, a uma comunidade religiosa um pouco mais radical, conservadora de costumes de uma certa tradição, e que após ele se assumir, ele perdeu absolutamente tudo. Então, assim, ele foi literalmente vítima de um ostracismo, né, dentro da comunidade religiosa, onde ele serviu de forma ali muito disciplinar. Ele é advogado, então, assim, todos os irmãos ali da religião que ele seguia retiraram ali todos os processos, né, do nome dele. Então teve que subestabelecer, né? E ao mesmo tempo, meus amigos, dentro da visão religiosa que ele frequentava, uma das formas que tem de você ajudar a curar esse mal, que é um mal assim somente para esses sujeitos e aqueles que ainda alimentam certo preconceito, é que a família também o isole. Então ele estava assim muito abalado porque a família o isolou, não conversavam mais com ele, sequer olhavam para ele. Então, ou seja, se você voltar ao normal, ou seja, dentro da perspectiva da nossa norma, nós voltamos a conversar com você, mas enquanto você estiver desviado do caminho, você não nos serve mais. Então, ele depois disso, nós podemos dizer que talvez reduziu um pouco aquela paranoia da época que ele não era assumido, do pessoal descobrir, ou de alguém ver um dia no computador, no celular, alguma coisa. E no final das contas, veio quadros de depressão, por causa justamente de
todo esse castigo que ele sofreu em decorrência de ter se assumido. Então a gente fica assim, às vezes, muito sensibilizado e comovido com isso, porque nós estamos aí, meus amigos, em pleno século XXI, né? E o mais triste é que existem pessoas que querem nos retroceder ao medievalismo e, por que não, ao tribalismo primitivo, dentro de tradições que tinham um certo sentido prático para essas tribos. Então isso desenvolve também no sujeito grandes graus de paranoia. Então muitas das vezes a pessoa ela fica tão paranoica que às vezes ela está num barzinho e de repente o pessoal de uma outra mesa está ali se divertindo e eles começam a rir de uma determinada piada ou alguma coisa. E então, deixa eu ver aqui, tá, o caminhão tá vindo de cá, mas dá para eu passar. Beleza. Mas aí o pessoal começa a dar risada e ele, dentro da paranoia, dentro daquele pessimismo extremo, o que vai acontecer? Ele já vai imaginar de imediato que estão rindo dele. E ele leva esse pessimismo, essa baixa estima para todas as relações da vida dele. Então ele acha, por exemplo, que as pessoas estão o perseguindo, estão o enganando, que as pessoas estão simplesmente pegando e se aproximando dele com ideias maldosas, maliciosas. Geralmente as pessoas paranoicas, elas têm medo de desabafar, de confidenciar seus segredos com alguém, sua intimidade. É difícil tratar terapeuticamente um paranoide, porque ele é profundamente desconfiado, porque ele está muito machucado. Ele passou por uma série de frustrações e dentro dessas frustrações ele não soube como lidar. Então ele entrou num eterno estado de defesa. E quando essa pessoa paranoica ela consegue, né, desenvolver uma relação, não precisa dizer, porque às vezes eles se tornam extremamente ciumentos, possessivos, e vão chegar muitas vezes a stalkear o parceiro, querer a senha do celular, olhar, fiscalizar cada passo. Eu vejo aqueles aplicativos, às vezes, que o pessoal anuncia, né, para rastrear o marido, para rastrear o namorado. Isso é de um nível de paranoia muito grande. E aí colocam, às vezes, detetive atrás. E muitas das vezes podem até encontrar também com essa realidade, mas são situações assim deveramente tristes. Vocês compreendem? Muito tristes. Porque faz do sujeito um eterno escravo do pessimismo e da desconfiança. Então esses paranoicos, eles não vivem o real, eles vivem uma realidade de eterna guerra contra o mundo. Se vocês conhecem pessoas assim, né? Aquele sujeito que já dorme com um revólver debaixo do travesseiro, que acha que todo mundo está querendo derrubar ele, enganar. Então, moçada, auxilie. Vou tomar meu cafezinho agora, meus queridos, e se você curtiu aí, ó, dá o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, né, para receber as nossas notificações. E meus amiguinhos,
e compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. Fui tomar o meu café. Tomar meu café.